Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, neste tempo litúrgico do Natal do Senhor, nós somos convidados a bendizer a Deus, o nosso Pai, o Pai das Misericórdias, porque no seu eterno amor nos enviou o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para nos salvar. Sim, irmãos e irmãs, porque Deus nos amou eternamente. Ele nos enviou o seu Filho como nosso Salvador, como Salvador de toda a humanidade. E por isso, não foi à toa que nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da carta de São João, uma das mais lindas definições que a palavra de Deus dá ao próprio Deus. Deus é amor. Deus é amor. E que coisa linda! O próprio São João, ele deixa bem claro: o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Ele tomou a iniciativa de nos amar e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Por que Deus é amor? Exatamente porque Ele nos enviou o seu Filho amado para nos dar salvação, para nos dar vida em plenitude, para nos libertar da escravidão do mal, para nos libertar da escravidão do pecado e nos dar uma vida nova, a vida de filhos, de filhas, amados por Deus, amados por Ele. Por isso, irmãos e irmãs, o tempo litúrgico do Natal é um tempo propício para que nós sejamos renovados na
fé. Fé, confiança no amor que Deus tem por toda a humanidade, no amor que Deus tem por cada um de nós. Você acredita que Deus ama você? Você acredita que Deus ama você? Por isso, nós devemos, com muita fé, dizer obrigado, Senhor. Deus me ama. Deus me ama, porque é amor. E Ele nos ama de forma muito concreta. Ele nos ama de forma muito concreta em nosso dia a dia. Apesar das dificuldades que enfrentamos, apesar de nossos pecados, Deus não desiste de nos amar. Porque Ele é amor eterno. E a prova disso é o fato de nos ter enviado o seu Filho único, como Salvador da humanidade. Por isso, crer em Jesus, irmãos e irmãs, cultivar no nosso dia a dia a fé em Jesus como único Senhor e Salvador, cultivar no nosso dia a fé do seguimento de Cristo, a fé do discipulado de Cristo, cultivar no nosso dia a dia o testemunho da fé, de modo que através de nós, das nossas palavras, das nossas atitudes, outras pessoas possam conhecer Jesus, possam se abrir à fé em Jesus como único Senhor e Salvador. Cultivar esta fé é fazer concretamente a experiência do amor de Deus. Como nós sabemos, toda a Sagrada Escritura, ela é permeada, toda a Sagrada Escritura, ela é permeada do mandamento do amor, desde o Antigo Testamento. E depois o próprio Jesus, ele reafirma a necessidade de vivenciarmos o mandamento do amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Jesus mesmo se colocou como modelo desse amor, até porque Ele é a fonte da graça, e como instrumento da graça de Deus, Jesus, Ele também se coloca como modelo, dizendo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Por isso que também na primeira leitura, o apóstolo São João, na sua primeira carta, diz: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. E todos nós, pela graça do santo batismo, recebemos o dom do Espírito Santo, e pelo poder do Espírito Santo, todos nós somos capazes de amar, capazes de testemunhar a nossa fé no dia a dia, através de gestos concretos de amor a Deus e ao próximo. Porém, São João deixa bem claro, para que nós possamos, de fato, manifestar gestos concretos de amor a Deus, é preciso manifestar gestos concretos de amor ao próximo. Porque quem não ama, não conheceu a Deus. Você pode vir até a igreja, você pode frequentar a vida da igreja, mas se no seu dia a dia não há atitudes concretas de amor para com o próximo, isso significa que você não conhece a Deus. Não se engana, não se engane, não se iluda, porque Deus é amor. E aqueles que o conhecem, porque fazem a experiência redentora do seu amor, se sentem motivados a amar. É claro, irmãos e irmãs, nenhum de nós é perfeito no amor, não é verdade? Nós todos somos falhos. E infelizmente,
por causa do mistério do mal, por causa do mistério do pecado que se manifesta em nossos corações, infelizmente, por vezes, nós damos contra-testemunho. Queremos amar e não conseguimos, porque não perdoamos, porque somos indiferentes às necessidades de nossos irmãos e irmãs, não socorremos os mais necessitados. Por isso, é muito importante suplicar a misericórdia de Jesus. Que o poder do seu amor, o poder do Espírito Santo, cure os nossos corações, liberte os nossos corações do desamor, liberte os nossos corações de mágoas e ressentimentos, para que possamos concretamente amar os nossos irmãos e assim proclamar que Deus é amor e assim testemunhar com a nossa vida que Deus é amor. Vejam o testemunho de Jesus, como nós ouvimos no Evangelho. Deparando-se com aquela imensa multidão, Jesus teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Eram como ovelhas sem pastor. Sendo ele o Filho eterno de Deus, ele teve compaixão. Sendo ele Salvador da humanidade, ele teve compaixão. Jesus não foi indiferente à necessidade daquela multidão. E por isso, com o auxílio dos seus discípulos, com o auxílio dos seus apóstolos, Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Sem dúvida alguma, para o evangelista São Marcos, o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes é um sinal eucarístico. É um sinal eucarístico. Mas é ao mesmo tempo, porque a Eucaristia é sacramento de amor, este sinal da multiplicação dos pães e dos peixes é ao mesmo tempo um convite para que nós, discípulos e discípulas de Jesus, possamos viver também no nosso dia a dia o testemunho da fé por um amor concreto em relação aos irmãos e irmãs que passam necessidades materiais, mas sobretudo necessidades espirituais. Que de fato a compaixão de nosso Senhor cure os nossos corações e nos motive a ter gestos concretos de ajuda aos irmãos e irmãs que passam por necessidade, porque Ele não multiplicou os pães e os peixes à toa, como um sinal eucarístico do dom do seu amor, para dar àquelas pessoas necessitadas acesso aos bens de Deus. Jesus também nos convida, como Ele disse para os seus discípulos no Evangelho: dai-lhes vós mesmo de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Que assim seja na nossa vida, irmãos e irmãs. Até porque, se de fato nós concretamente amarmos, nós iremos nos abrir ainda mais, nós iremos abrir ainda mais os nossos corações para uma experiência sempre nova, para uma experiência feliz e redentora do amor de Deus. Quem não ama, não experimentará em seu coração o amor de Deus. Que o sacramento da caridade, que é a Eucaristia, possa nos motivar a também levar Jesus, o amor de Jesus, o amor do Pai das Misericórdias ao mundo em que vivemos. Assim seja.